Bom, vamos lá, gente. De novo, sejam todos bem-vindos. Eu sou Adriano Marçom, sou gestor do time de marketing aqui da TOTVS Interior Paulista. Estamos trazendo para vocês hoje, clientes da TOTVS IP, o nosso webinar com o tema de digitalizando os processos industriais, onde a gente vai falar aí ao longo do webinar um pouquinho dos desafios da manufatura, da digitalização e também algumas soluções para apoiar esse processo de digitalização. E está comigo aqui hoje para participar do webinar e para conduzir o webinar o Pedro, o Jefferson e o Marcelo Graminha da TOTVS, do time de supply da TOTVS. Eles vão se apresentar na sequência aqui e vão dar andamento no webinar. Mas antes de passar a palavra para eles, para começar, só para entender o público que está aqui na sala nesse momento, estou colocando um questionário rapidinho aí na tela de 1 minuto para vocês responderem, só para a gente saber que público que está aqui participando com a gente hoje. Essas perguntas aqui podem ajudar aí no direcionamento do webinar agora, para a gente entender o caminho mais técnico, a gente fala um pouquinho mais das funcionalidades, enfim, e também como apoiar vocês para viabilizar essas soluções que a gente está mencionando aqui. Vamos lá. Acho que já deu tempo para o pessoal responder. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vou encerrar a pesquisa aqui. Estou compartilhando com vocês na tela aí os resultados. A maior parte do nosso público que respondeu é da área de TI, mas também tem gente da área de produção, gente da área de manutenção e até outras áreas aqui. A maioria que respondeu tem o módulo de produção, o PCP, o controle de produção implantado. Chão de fábrica, ninguém respondeu que tem utilizado hoje, e alguns com a manutenção de ativos, no caso do Proteus, ou manutenção industrial, no caso do DataSul, sendo utilizada hoje. Bom, Jefferson, passo aí para você se apresentar o time e dar sequência aí nesse webinar. Obrigado, Marçom. Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Deixa eu me apresentar, então, sou o Jefferson Martins, eu sou o gestor de desenvolvimento aqui do segmento de manufatura, né? O nosso time, ele cuida das soluções aplicadas à produção, ao chão de fábrica, planejamento, qualidade, manutenção, e nós cuidamos aí das 3 linhas da TOTVS, né? Seja DataSul, seja Proteus, seja Logix também. Então, o nosso time tem o desafio aí de trazer modernização para as nossas aplicações, simplicidade, performance, e hoje nós vamos falar um pouco aí sobre a digitalização no chão de fábrica, né? Estou há 1 ano aqui no segmento de manufatura, apesar de já estar 19 anos na TOTVS, então talvez alguns já me conheçam aí de outras áreas onde eu atuei na companhia, no pós-venda, na venda, enfim, a parte de oferta, e hoje estou já há 1 ano junto com o Graminha, que é o nosso Product Manager, que vai estar conversando com vocês hoje, e o Pedro, que é o nosso arquiteto digital, que vai conduzir o webinar conosco. Bem, gente, o nosso desafio é como a gente aplica a digitalização, porque a digitalização nada mais é hoje do que o grande pilar para a indústria 4.0. E por que isso é tão importante? Porque a gente precisa garantir informação correta, no tempo correto, com menos retrabalho, redução de movimentações desnecessárias, buscar maior confiabilidade nas nossas operações no chão de fábrica, né? Redução de erros, enfim. Nós precisamos ter flexibilidade e acuracidade nos dados. Para ter flexibilidade, poder planejar adequadamente, a informação tem que chegar no tempo certo, na hora certa, para que a tomada de decisão do gestor, do supervisor de fábrica, ela seja correta e evite todos esses desperdícios, todos esses problemas que a gente vem tentando enfrentar no nosso dia a dia. Então, nós vamos falar de aplicações simples, mas que podem, sim, trazer uma digitalização bastante importante, né, para o chão de fábrica. Começando pequeno, não vamos falar aqui de MES, né, apesar de ser um item importante na automação, mas a gente está um passo antes ainda. O que eu posso fazer de uma forma mais barata, mais simples, mais fácil,
e as aplicações que nós vamos apresentar, elas vão permitir, né, permitem que vocês tenham essa flexibilidade, possam flexibilizar, possam vocês mesmos interagir com ela e coordenar ela de uma forma que fique mais fácil na operação. Mas isso o time vai apresentar, vai mostrar para vocês os ganhos, quem já está usando, para que vocês possam se identificar. Então, aproveitem o nosso workshop, tragam as dúvidas, os desafios que vocês tenham, façam o evento ser bastante dinâmico, porque para nós é bastante rico ter o feedback de vocês que estão utilizando as nossas soluções no dia a dia. Muito obrigado, Pedro. Fica à vontade aí para tocar o evento. Ô Pedro, antes de começar, eu esqueci de mencionar o nosso infiltrado aí, o Ademar, só reforçando, o Ademar, que está aí no slide, ele está acompanhando com a gente, ele está no chat aí, e vocês podem ir ao longo do webinar tirando dúvidas ou colocando suas dúvidas no chat, que algumas ele já está online aqui respondendo para a gente, algumas a gente vai acabar selecionando para responder para todos aí ao longo do webinar, tá? Então, vocês fiquem à vontade em colocar as suas perguntas, suas questões, que o Ademar Widman está acompanhando no chat e vai interagindo com vocês na medida do possível, tá bom? Obrigado por lembrar, Marção, você falou da pessoa certa, talvez o nosso especialista que mais entende de manufatura, de mais de chão de fábrica, nessa turma toda que está falando hoje com vocês aqui. Isso aí. Vamos lá. Exatamente. Boa tarde a todos aí. Falando um pouquinho da agenda, né? Já tivemos a abertura, a gente vai passar um pouco sobre o panorama da manufatura no Brasil, algumas pesquisas que a gente rodou e que a gente extraiu informações importantes, né? Depois a gente vai conversar um pouco com o resultado de uma pesquisa que a gente fez para analisar o contexto operacional mesmo da manufatura e algumas alternativas ali para gestão eficiente do chão de fábrica e da manutenção. E convido a todos aí para aguardar também até o final, porque no final do evento a gente vai anunciar uma condição especial aí para o mês de outubro, e o Ademar já está tirando aí no chat, né, algumas dúvidas com todo mundo, ele já está disponível aí no chat, mas no final, que nem o Marçom já ressaltou, a gente já consegue trazer ali algumas dúvidas que possam ser de todas, algumas dúvidas em comum aí do público, para discutir aqui com todo mundo junto. Me apresentando rapidamente, meu nome é Pedro, e eu trabalho aí no time de manufatura da TOTOS já tem cerca de 4 anos, e deixo livre aí o canal também para ali no chat incluir pergunta, tanto da apresentação como de tudo, e no final depois, não se preocupem em ficar dando print, salvar a tela, anotar muita coisa, que a gente vai compartilhar também essa apresentação com todo mundo, tá bom? Bom, trazendo, né, um pouquinho do cenário da manufatura brasileira, né, o que a gente tem estudado, tem verificado, a gente já traz essa provocação, né, logo de cara, porque nós, como empresa de software, né, como empresa de tecnologia, a gente fala muito que a manufatura brasileira precisa digitalizar. Aí eu que pergunto para vocês, né? Vocês acreditam que, de fato, a manufatura brasileira precisa digitalizar? Vocês acham que nós estamos num patamar relevante, um patamar avançado de digitalização do chão de fábrica? Então, se quiserem aí colocar as opiniões no chat, fiquem à vontade, para a gente ir medindo um pouco da percepção também que vocês têm quanto a isso. Por que a gente fala, né, da digitalização da manufatura? Quando a gente fala de manufatura e indústria, já vem direto todo mundo falando que agora a gente vive a era da indústria 4.0, que a gente tem as tecnologias habilitadoras ali funcionando, né, um alto número de dados, que a gente já tem inteligência artificial, que a gente já tem realidade aumentada e virtual no chão de fábrica, e de fato a gente já consegue ver aplicado hoje muitos cases interessantíssimos de indústria 4.0. A gente já consegue ver experiências de indústria 4.0 no Brasil também. Mas o que a gente traz como provocação aqui a gente precisa, para chegar na indústria 4.0, ter passado pelo processo de digitalização. O processo de digitalização é onde eu vou convergir todos os dados online, extrair informações desses dados,
para daí conseguir aplicar inteligência a esses dados. Se eu não tiver o meu chão de fábrica digitalizado, se eu não tiver a minha produção digitalizada, fica muito difícil, né, praticamente impossível, eu pular para o nível de indústria 4.0. Por quê? Porque eu não vou ter a curacidade de dados, eu não vou ter o controle das informações, eu não vou saber o que de fato está acontecendo no meu chão de fábrica para poder aplicar as novas tecnologias de inteligência artificial, realidade aumentada, virtual, com inteligência. Eu não vou extrair ganhos para isso. E a indústria 4.0 não é aplicar tecnologia pela tecnologia, e sim aplicar tecnologia para melhorar a produtividade da indústria, né, da manufatura. A gente traz, né, essa necessidade de digitalizar como base para a indústria 4.0 e a importância de evoluir e chegar nesse âmbito de indústria 4.0, porque pesquisas nos mostram que é um mercado muito promissor, né, para um futuro próximo. Nos próximos 15 anos, a expectativa global aí é de investimento de cerca de 15 trilhões em tecnologias de indústria 4.0. Isso corresponde a cerca de 8 vezes o PIB do Brasil no ano passado. Ou seja, é muito investimento para uma evolução da manufatura, para uma evolução da indústria como um todo. E o que nos preocupa hoje é que as próprias pesquisas apontam que no Brasil menos de 2% das fábricas estão adaptadas para a indústria 4.0. Ou seja, menos de 2% das fábricas de fato conseguiram digitalizar todo o seu processo para estar preparada para investir em tecnologias de indústria 4.0. E quando a gente vai comparar isso com o mercado chinês, com o mercado norte-americano e com os países da União Europeia, a gente tem um gap aí muito grande. Por quê? Porque lá mais de 50% das manufaturas já estão adaptadas para esse contexto de indústria 4.0. Qual que é o nosso receio? A gente precisa evoluir, a gente precisa avançar como indústria nacional para continuar competitivo no mercado global. A gente sabe que tem dificuldades aí de competição devido ao dólar, devido ao maquinário que a gente tem, mas a gente também precisa digitalizar e preparar o nosso parque fabril para poder evoluir aí para os processos de indústria 4.0 e para aplicação de novas tecnologias no chão de fábrica, né? Dentro desse cenário, né, olhando essas pesquisas, nós da TOTVS, o que a gente fez? A gente foi querer entender, de fato, como que está, né, em que nível que está hoje a indústria nacional. E aí a gente fez uma pesquisa que chama Índice de Produtividade Tecnológica, que ela mesclou mais de 800 fábricas brasileiras aí na pesquisa, de vários tamanhos. Então a gente teve 32% de pequenas indústrias, 61% de médias indústrias ali com faturamento entre 16 e 300 milhões, e 6% de grandes indústrias nessa amostra de estudo, né? O que é importante a gente trazer aqui? Essa pesquisa não envolvia apenas clientes TOTVS, envolviam clientes TOTVS e não clientes TOTVS, e foi uma pesquisa contratada pela TOTVS, então completamente imparcial com a nossa visão. Por quê? Porque a gente queria, de fato, saber a realidade da indústria nacional para poder desenvolver melhor as soluções e para entender quais são as dores, né, quais são as dificuldades que a gente tem hoje. Essa pesquisa mostrou para a gente que a média nacional entre uma nota de 0 a 1 de índice de produtividade da indústria, ela está em 0,52. Se eu comparar com países fora do Brasil, a gente está bem abaixo, né? A gente vê União Europeia, China, Estados Unidos com nota acima de 0,7. Isso é preocupante de certa forma, por quê? Porque a gente precisa focar mais na digitalização, focar melhor na otimização dos processos para melhorar esse índice de produtividade da indústria. Óbvio que dentro do Brasil, a gente encontra ali cases de índice de produtividade extremamente alto, padrões globais excelentes. A gente teve dentro da pesquisa alguns cases que bateram acima de 0,8, que já é muito acima de média de vários mercados bem avançados. Então, o que a gente precisa fazer é, primeiro, aceitar que aqui a gente possui tecnologia para investir no chão de fábrica, mas que muitas das indústrias, né, muitas das empresas não estão buscando esses processos digitalizados e essa otimização.
E aí os motivos são vários, a gente sabe das dificuldades que temos, né? O resumo dessa pesquisa, né, resumindo bastante, foi uma pesquisa longa, de quase um ano ali de pesquisa. O resumo dela, quais são os principais outputs que a gente conseguiu trazer? Uma grande dificuldade, né, um grande desafio nosso hoje, ele está na capacitação dos funcionários, né, das pessoas, para conseguirem alavancar a indústria nacional, ou seja, eu tenho dificuldade de encontrar mão de obra qualificada, e eu tenho também dificuldade de ter os processos do chão de fábrica alinhados com a estratégia da empresa como um todo. Muitas vezes a empresa não age com uniformidade, cada área busca sua otimização e não está alinhado com os processos estratégicos. Isso foi uma dor que surgiu muito grande, muito forte dentro da pesquisa. E ali, né, do lado direito da tela, vocês conseguem ver que uma dor muito grande, um dos motivos que o índice de produtividade nosso ficou um pouco abaixo do esperado, né, do desejado, é que a indústria nacional muitas vezes não tem um uso integrado de soluções de sistema, um uso integrado de coleta de dados e gestão dos dados do que acontece no chão de fábrica. Quando você faz a pergunta de, existe um controle via sistema de uma área específica, quase todas têm, mas uma visão integrada e de inter-relação entre as áreas já é mais difícil, e normalmente as soluções de tecnologia elas só trazem o ganho para a produtividade quando ela está integrada com outras áreas. Sozinho, a contribuição para o índice de produtividade é bem menor do que quando está integrado. E, por fim, né, um eixo muito grande que a gente viu, que até o grande motivador desse evento de hoje, das soluções que a gente vai conversar hoje, é a parte da digitalização de processos. A gente viu que muitas das vezes os processos eles não estão completamente digitalizados. Eu ainda tenho muito controle na mão no chão de fábrica, eu ainda tenho muito controle em papel no chão de fábrica, e isso, consequentemente, afeta a produtividade da indústria, né, a produtividade da manufatura, por eu não ter os processos digitalizados. Dentro disso, a gente disparou uma pesquisa bem voltada, eu acho que tenho certeza, porque eu já vi a lista dos participantes aqui, tem gente aqui que fez parte e respondeu essa pesquisa com a gente, para entender um pouco melhor quais são as dores e quais são as necessidades da indústria nacional para o chão de fábrica, né, para a digitalização do chão de fábrica. Dentro disso, a gente levantou algumas dificuldades, né, que no padrão ali de resposta que a gente pôde ver que eram dores bem fortes da indústria nacional. A primeira grande dificuldade é para conseguir agilidade e acuracidade nos processos, ou seja, eu ter um processo ágil, um processo rápido e que me seja confiável, que os dados que eu estou colhendo dali sejam confiáveis. Isso é uma dor que saiu muito forte na nossa pesquisa, e o porquê dessa dor, né? Primeiro, 80% das pessoas falaram que ainda usam papel no controle do chão de fábrica, e que isso é uma dificuldade, isso pode atrasar o processo e faz com que não fique tão ágil o processo ali de produção. 78% reclamaram que nos sistemas, tanto nós como de outros, existem muitos campos para o preenchimento, então a dificuldade de imputar rapidamente os dados no sistema fazem com que as pessoas deixem para imputar depois ou sigam sem subir os dados corretos, e muitas vezes isso gera o quê? Uma redigitação, uma revisão dos dados que subiram para o sistema. Ou seja, aqui eu tenho dificuldade de acuracidade se os meus dados estão de fato refletindo a realidade do meu chão de fábrica. Além disso, né, outra dor muito grande foi que saiu na pesquisa é que 81% das respostas indicaram que tem dificuldade para fazer a gestão de parada de máquina. Ou seja, eu tenho dificuldade de conseguir gerenciar quando tem algum problema em alguma das máquinas, e aí subir essa informação e reprogramar uma produção, recalcular as entregas e tudo. E 60% dessas respostas falaram que a dificuldade ela é alta ou muito alta. Ou seja, foi outro dado, né, que ficou na nossa cabeça de como nós conseguimos ajudar nesse contexto. E, por fim, outro padrão que a gente viu nas respostas é que essas duas dores e dificuldades anteriores, elas ocasionam uma dificuldade de visibilidade do chão de fábrica, ou seja,
80% não tem uma visibilidade do que de fato está acontecendo no chão de fábrica. E isso, quando eu falo como dores de digitalização e até uma possibilidade de buscar tecnologias ali para a indústria 4.0, é um issue muito grande, é uma dor muito grande. Por quê? Porque é uma premissa da indústria 4.0 eu ter visibilidade do que acontece no chão de fábrica, eu ter o controle dos dados do que está acontecendo ali. E agora, né, para falar um pouco para vocês de como nós da TOTUS, dentro dessas realidades que a gente levantou através de pesquisas, como nós da TOTUS estamos trabalhando para tentar contribuir aí para a produtividade. Então eu convido aí o Marcelo para explicar para vocês um pouco algumas das nossas soluções. Obrigado, Pedro. Pessoal, muito boa tarde. Eu me chamo Marcelo Graminha, eu também trabalho junto na equipe do Jefferson. Estou aí na TOTUS há 20 anos, sempre trabalhando com soluções vocacionadas para a área de manufatura. E vou tratar um pouco com vocês agora sobre o app Minha Produção, né, e também na sequência o app referente à manutenção. O primeiro ponto, né, que eu digo para vocês é que ele não é apenas um app, né, ele é muito mais do que apenas um app. A gente trata um app porque ele realmente você instala, né, no mesmo formato de um app, mas ele tem um papel muito mais amplo do que ser apenas um app de apontamento de informações. Ele realmente traz uma facilidade e uma simplificação para você iniciar o seu processo de digitalização, né? Que é um processo extremamente importante. Hoje, a gente percebe de visitas em empresas, em clientes, a necessidade desse processo. A gente sabe que muitas empresas não têm esse processo já maduro, trabalham muitas vezes anotando em papel, em prancheta, e isso tem gerado resultado muitas vezes para essas empresas, mas o que a gente quer trazer aqui realmente é um passo a mais. A gente sabe que com a digitalização, a eficiência e a simplicidade e a gestão desses dados vão se tornar ainda mais fáceis e ainda melhores de serem analisados, né? É inevitável que quando você começa a ter uma visão mais online das informações, você tem um ganho em escala em vários processos, e não apenas do apontamento, mas uma visão direta de todas as informações geridas dentro da empresa, seja do consumo de materiais e seja das informações de produto acabado que você tem. Então, a analogia que a gente pode fazer, né, é o momento que a gente está hoje, né, que a gente manda e-mail, manda WhatsApp, a informação chega praticamente online, do momento que a gente era antigamente, que a gente escrevia uma carta, levava num correio e depois essa carta era entregue para alguém, né? As empresas que ainda não iniciaram esse processo de digitalização, a gente percebe um pouco disso, né? Elas têm um processo que ainda está manual, ou seja, alguém preenche a informação, por exemplo, de apontamento em algum papel, essa informação é transportada, né, geralmente, às vezes, um bolo de papel para um setor, e aquele setor, em algum momento, né, digita aquelas informações. Esse período todo, ele gera um gap de informações dentro da empresa, né, um gap de informações, porque eu já sei que eu utilizei materiais como matéria-prima que não estão refletidos no meu estoque, do meu sistema, e eu sei que eu já tenho muito mais produtos acabados no meu estoque que ainda também não estão refletindo dentro do meu sistema. Isso me impacta não apenas na questão desses apontamentos, mas na questão de eu ter uma visibilidade geral, tanto dos dados que eu estou apontando, quanto visibilidade na questão de planejamento dessa empresa, na questão de visibilidade do meu estoque, de vendedores que às vezes estão fora fazendo vendas e não tem uma visibilidade real desses seus estoques. Se eu quiser usar, por exemplo, uma solução de MRP, de planejamento, eu não tendo um apontamento online, eu também já perco essa possibilidade de ter uma informação mais assertiva, porque se o meu estoque tem uma defasagem de 1 hora, 2 horas, clientes que já estão usando o app que relataram 24 horas que demorava para um apontamento chegar dentro do sistema, você vê que é uma informação que, né, a gente está recebendo uma carta, mas a pessoa já está, né, numa outra cidade, ou seja, é 24 horas depois já que eu estou recebendo a informação daquela pessoa, já não me adianta mais tantos processos. Então, o app, ele é muito mais que um app, ele é a simplificação realmente, né, é retirar realmente o uso do papel. A gente percebe também, muitas empresas, geralmente tem um totem dentro da empresa, uma determinada área, né, compartilha aquela informação, então o operador se desloca até aquele ponto para fazer os seus devidos apontamentos. O app também simplifica esse processo, porque você pode ter um celular ou um tablet no local exatamente onde é aquele apontamento, sem necessidade do operador se locomover. Isso também gera mais eficiência, gera uma simplicidade, reduz a perda de tempo, né, de deslocamento dessa pessoa, e o apontamento acaba sendo muito mais assertivo.
Então, o app, ele trata tanto clientes que trabalham com o módulo, com PCP, né, faz apontamento modelo simples, modelo 2, Proteus, ou quem trabalha com módulo de produção, chão de fábrica, ou seja, todos os processos de apontamento, hoje, que o sistema, seja ele se você usa Proteus ou se usa DataSul, que o app é único para os dois RPs, e também clientes Logic, se estiver assistindo, também atende os clientes Logic, é o mesmo app, funciona para todos, o sistema já automaticamente entende qual é o RP do cliente e já faz todas as tratativas de apontamentos, de processos necessários para essa gestão. Isso incentiva muito, né, a questão da utilização do módulo de chão de fábrica, que o módulo de chão de fábrica vem com que propósito? O propósito de gerar indicadores para você, de gerar informações online para você. E a partir do momento que você hoje não tem um processo de apontamento online, fica muito difícil, né, o uso da questão do chão de fábrica, né, que é um pouco do que refletiu a pesquisa ali do Marçom no início da nossa conversa. Então, você tendo uma simplicidade de você imputar esses dados no sistema com o app, você já ganha, então, a possibilidade de você usar o chão de fábrica, porque ele já te traz todos os indicadores de mercado, OEE, eficiência, disponibilidade, os principais indicadores. Quais são os principais motivos de perda que você tem para você analisar, para fazer uma melhoria de processo, os principais motivos de refugo. Então, isso simplifica muito toda essa gestão. Outro grande diferencial também do app é que você pode parametrizar a tela de acordo com respectivos usuários. Então, a tela do sistema, ela é personalizada. Você vai dizer para o usuário A, eu quero que apareça só o campo XYZ, para o usuário B, eu quero que apareça o campo YD. Então, você parametriza a interface de acordo com o usuário, ou de acordo com a área de produção que você tiver, ou o setor que você quiser. Então, a tela ela é totalmente flexível e personalizada de acordo com a necessidade. E um ponto também bastante importante é a questão programinha. Mas e os erros que o sistema gera, né? Geralmente, todos os nossos RPs, eles têm as consistências, né? Não tem saldo no armazém X, ou seja, quando você faz apontamentos de produção, o sistema gera algumas inconsistências caso os dados informados estão inconsistentes com a regra de negócio do sistema. O app também já tem uma possibilidade de você tratar isso de forma automática. O que seria isso? Ele gera uma pendência num outro local, num painel, para você. Então, todos os apontamentos que, por acaso, geraram alguma inconsistência, eles não deixam o operador parado, o operador segue o trabalho dele, e essa pendência fica no monitor para depois ser processado, ajustada essa mensagem, vamos dizer assim, e reprocessado. Então, isso facilita muito, né, o trabalho, principalmente em horários, de repente, fora de turno, que a produção, ou o gerente industrial, ou a TI, não está dentro da empresa, né, a turno, por exemplo, da noite. E caso ocorra alguma inconsistência no sistema, isso gera uma pendência, mas o sistema não para. O apontamento pode continuar sendo executado para o operador sem problema nenhum. E isso também é parametrizado. Pô, mas eu não quero que aconteça isso. Eu quero que você dê um erro, eu quero que o erro apareça ali para ser tratado de alguma forma. Ok, sem problema nenhum, você parametriza que tipos de erro que você quer, quais que você quer, se você não quer. Então, esses erros geralmente acontecem em que momento? No momento em que, por exemplo, alguém esqueceu de transferir saldo de um depósito para o outro, né, de um armazém, e aí o sistema vai fazer a baixa do consumo do material e verifica que não tem saldo. Ou seja, o operador trabalhou, ele pegou a matéria-prima, ele processou, a máquina processou, ele está fazendo o registro, só que de alguma forma o sistema gerou uma inconsistência porque realmente o sistema não está batendo com as informações. Então, esse tipo de apontamento, a gente deixa ele numa sala de pendência para depois ser utilizado. Isso também gera uma flexibilidade e principalmente uma agilidade de apontamento enorme, né? Porque não para o sistema e isso traz mais ainda agilidade dentro desse conceito. Então, Pedro, por favor, bota um pouquinho o vídeo para vocês entenderem um pouco a cara do app. Então, você se loga normal com o usuário que você tem no RP. Aqui na primeira tela, você tem os ambientes, que eu não comentei com você, ou seja, o que vai aparecer de campos. E aqui tem uma parte, por exemplo, do Play Stop. Você pode também ler código de barra, né? E esse botão aqui do Play serve tanto para você fazer apontamento de produção, quanto para você fazer apontamento de parada, caso você utilize o chão de fábrica. Então, isso gera uma assertividade ainda mais, uma agilidade. Ou seja, então o operador chega na máquina, tem lá o seu tablet, o seu celular, ele vai iniciar uma produção, ele vai apenas apertar um botão Play, apenas isso, né? O sistema já vai começar a contar o tempo que ele está trabalhando, as informações, e depois ele informa a quantidade, né? Vocês estão vendo que tem uma série de campos na tela, esses campos, como eu comentei, eles são parametrizáveis, você pode ter uma tela que vai ter só 2 campos, 5 campos, 3 campos, isso é totalmente permitido. Então, você pode fazer um apontamento, seja de produção, seja de parada, e o que nós estamos trazendo também agora de novidade para o app, é a questão de a possibilidade também de você incluir campos que são customizados.
Ou seja, pô, Graminha, mas eu achei bacana o app, né? Vale a pena usar, só que eu tenho 2 campos que eu sempre são importantes para mim, eu tenho um customizado que eu preciso esses campos na tela do sistema. Não tem problema. O app vai permitir você incluir os seus campos customizados também, então você pode parametrizar também campos customizados na tela do app. Essa versão que permite campos customizados já está disponível agora para a versão para a linha DataSul, e até novembro a gente vai liberar também para a linha Proteus, tá? Então, qualquer necessidade, nos procure, a gente vê uma forma de viabilizar, caso a gente consiga antecipar alguma liberação, mas é importante que vocês conheçam essas possibilidades todas, tá? Então, a partir de novembro, tem mais uma versão, né, de novidades do app, que vai vir também com a possibilidade de incluir campos customizáveis. A possibilidade de você incluir os campos, personalizar os campos padrões do sistema, isso já é nativo desde a primeira versão do app, então está em todas as versões que eles já foram disponibilizadas desse produto. Deixa eu ver se eu esqueci de algum detalhe, né? Então, é a forma mais rápida e simples de apontamento, né? Personalização dos usuários, como eu comentei com vocês. Então, a personalização da tela pode ser por usuário ou por área de produção. Então, uma determinada área usa X campos ou define isso nesse nível de perfil a nível de usuário. Você também permite você fazer apontamento das paradas, o que é muito importante, porque as paradas te trazem informações, né? Isso é para quem trabalha com módulo de chão de fábrica. Então, ele te traz informações muito importantes para você saber quais são os principais motivos de parada que você tem, e pode ter certeza, a partir do momento que você começar a medir essas informações, vocês vão se surpreender com informações que vocês não imaginavam, né, de quais são as principais paradas, quanto isso impacta no dia a dia, quanto tempo a máquina realmente fica parada, quanto isso impacta na sua eficiência global dessa máquina na semana ou no mês. Então, são números que facilitam muito essa gestão e é a porta de entrada para você iniciar o seu processo de indústria 4.0. Sem isso, fica muito difícil você tratar. Então, com baixíssimo custo, né, porque o app, vocês vão ver, o preço dele é um preço praticamente simbólico, ele é um baixíssimo custo, e uma infraestrutura praticamente zero. E você tendo um Wi-Fi já na sua empresa, você já consegue conectar o app no Wi-Fi e já saiu também usando ele em termos de conexão. Então, você não precisa ter um totem, que você teve que puxar um cabo, instalar um monitor, instalar um processo realmente de um computador de uma forma geral. E melhora totalmente a qualidade das informações, né? A um baixo infraestrutura. Pedro, acho que podemos seguir para o próximo. Partindo agora para a gente falar um pouco da parte de manutenção. A ideia é praticamente a mesma, tá, pessoal? A gente chamou aqui do app Minha Manutenção. A ideia é praticamente a mesma, só que executar os registros de manutenção, ou seja, aquela que você precisa abrir uma ordem de manutenção, fazer um apontamento das horas de manutenção, que é ainda mais utilizado em processos manuais hoje em dia, né, em processos anotados em papel. Esse processo da manutenção, ele é ainda mais manual hoje em dia, e por isso que a gente trouxe o app também para trazer essa facilidade, essa simplificação. Aqui cabem 2 pontos bem importantes. O app Minha Manutenção, ele tem um diferencial do app Minha Produção, que é a possibilidade de você trabalhar com ele online e offline, tá? Então, muitas empresas do Grupo TOTVS, eles precisam fazer manutenções de ativos, manutenções dos seus equipamentos, e muitas vezes esses equipamentos estão no ambiente externo da empresa, ou até realmente distante, né? Às vezes é um equipamento alugado, alguma coisa nesse sentido. Então, para isso, precisa ser feito a versão offline, e quando o sistema encontrar a rede, né, ele vai fazer a baixa das informações que foram mapeadas. Para o apontamento de produção, a gente entende que isso não tem necessidade, porque geralmente as máquinas estão dentro do parque fabril, não requer a questão do offline, então por isso tem essa diferença. Em contrapartida, o app Minha Manutenção não tem a possibilidade de você personalizar os campos, né? Ele já vem com os campos já pré-determinados, e você não tem a possibilidade de você montar a sua tela de acordo com o usuário. A tela já vem pronta para você, de acordo com as informações que a gente definiu, entendendo que seria o ideal para os usuários. Outro ponto também bem importante é que o app de manutenção, existem 2 versões, tá? Uma versão para quem é cliente Proteus, que daí é uma versão do parceiro NG, né? Porque o produto Proteus da área de manutenção de ativos é de um parceiro, que é a NG. Então, a NG tem um app, tá? Também com as mesmas características do app, que é esse que a gente vai mostrar aqui, que é o Minha Manutenção, que é da linha DataSul. Então, para a gente não ser repetitivo, a gente não precisar mostrar 2 apps com a mesma finalidade, a gente só trouxe a tela aqui de um deles, para vocês terem mais ou menos uma ideia. As características são bem parecidas, mas é importante citar que para a linha Proteus existe uma versão, um app, né, um modelo, e para a linha DataSul existe uma outra versão. Isso apenas para a manutenção. O app Minha Produção, ele é o mesmo para todos, ok? Pedro, pode soltar o vídeo.
Então, o processo principais, né, então ele permite você criar solicitações de serviço, ele permite que você utilize também, da mesma forma que minha produção, a questão de leituras de código de barras, né, ou QR Codes. Você também pode incluir as ordens de manutenção, né, fazer todo esse processo, e a parte principal, que são os apontamentos, né, os apontamentos das horas trabalhadas, os materiais, né, os registros dos materiais que foram consumidos. Também é possível você definir se os materiais, os EPIs necessários para executar aquela tarefa pelo mantenedor fica também disponível para você dar uma verificada, para que possa ser verificado o app. E a forma diferente também aqui que você pode também selecionar as horas. No app da manutenção, você também tem a possibilidade de você incluir, né, você também tem a opção de trabalhar com o botão de play stop, né, que traz uma agilidade também bastante grande e um registro de horas muito mais assertivo, né, porque às vezes o operador está lá e fala, trabalhei das 8 às 10. Na verdade, ele começou a trabalhar 8 e 10 e trabalhou 10 e 5. Então, quando você opta pela opção de play stop, ele traz uma informação ainda mais assertiva para o teu sistema, né, e faz com que realmente o usuário ele tenha uma responsabilidade maior e uma doutrina maior de cumprir os horários, né, fazendo com que os seus indicadores se tornem ainda mais efetivos. Pedro, da minha parte era isso. Eu passo a bola para você de novo, para você dar uma sequência. Obrigado a todos, pessoal. Legal, Graminha, muito obrigado. E aqui, né, eu trago um último dado que veio dessa mesma pesquisa que a gente fez para levantar as dores e que nos ajudam a justificar do porquê que a gente tem esses apps, né, tanto para o apontamento de produção como da manutenção. 81% dos participantes dessa pesquisa falaram que têm a intenção, que querem digitalizar todo esse processo de apontamento de produção. Por quê? Porque, obviamente, vem um ganho disso na velocidade, na curacidade e, consequentemente, na visibilidade dos dados. E, além disso, né, 85% falaram que encontram oportunidades em adquirir uma solução que permita fazer esses apontamentos de maneira personalizável e em dispositivo mobile. Ou seja, é por isso que a gente traz isso no aplicativo, né? Que além de ter todo aquele baixo custo de infraestrutura, uma possibilidade de facilitar o dia a dia dos apontamentos, a gente foi ver em pesquisa o que de fato os clientes queriam, né? O que de fato a indústria precisa para melhorar o dia a dia dela. Dentro disso, né, a gente já traz aqui para vocês algum retorno de clientes que já implantaram, né, aqui os dois primeiros implantaram Minha Produção e a Maringá implantou Minha Manutenção. A gente traz os depoimentos, né, do que de fato o app ajudou no dia a dia. Então, a Santa Clara, por exemplo, falou que, primeiro, foi super simples de implantar, em uma semana já colocou o app funcionando em produção, e o report que eles tinham, né, de 24 horas de delay ali para ter os reportes do chão de fábrica, isso reduziu para 1 hora. Além de tudo, numa interface muito mais amigável e customizável do que ir na tela do ERP mesmo para ficar fazendo os lançamentos e redigitando os lançamentos. A Hidraforce trouxe alguns pontos aqui também, elogiando a aplicação, que é simples e compacta, né? Além disso, a facilidade de poder, né, de ter suporte para uso de código de barra e QR Code, que traz uma confiabilidade melhor para os apontamentos, trouxe a solução ali da dor que a gente elencou da fábrica com muito papel, né, que eles hoje não têm mais que imprimir a ficha de ordem de produção, e também falou, né, o ganho do processo de reporte ter se tornado digital, aumentando a acurácia das informações. A Maringá, né, que usa o Minha Manutenção, falou também da fácil identificação da ordem de manutenção no app, também usando, né, o equipamento e uma tag ali, falou que permite que o técnico identifique e busque os materiais que precisam para aquela ordem, a partir do app, que também reduziu e trouxe um ganho bem significativo para eles, e trouxe a questão da redução de papel, né? As OMs não precisam mais também ser impressas, e todo o processo passou ali a ser digital. Além disso, né, como consequência, teve redução de retrabalhos e redigitações, e isso liberou o tempo das pessoas ali, né? Então, isso também traz um ganho muito grande. Por quê? Porque eu estou facilitando a vida do operador, né? Eu estou facilitando a vida de quem está ali trabalhando no dia a dia, e isso, obviamente, reduz tempo e libera mais tempo dessas pessoas para fazerem outros tipos de atividades e melhorar a produtividade. Aqui eu trago para vocês alguns
logos, né, de clientes nossos que já estão usando essas soluções, e alguns deles que já trouxeram ali, né, os comentários. Não é uma solução nova, mas é uma solução, como nos cases mesmos ali a gente pode ver, que ela é rápido de implementar, ela tem um baixo custo de infraestrutura, e que ela traz um ganho muito grande. Agora vocês vão ver pelo preço também, com um investimento bastante baixo. Gostaria de convidar aí o Marson para passar o recado agora da unidade, né, falando um pouco da oferta especial que a gente tem para esse mês. Legal, obrigado, Pedro. Né, confirmando aí o que o Pedro falou, né, a gente acha tão importante a gente dar um passo de cada vez aí na digitalização dos processos de manufatura, e para colaborar com vocês, com as empresas que estão participando dessa ação, a gente tem uma campanha que é onde teremos a implantação gratuita, seja do aplicativo Minha Produção, tanto para Proteus, DataSul ou Logix, ou Minha Manutenção, no caso da linha DataSul, a gente está oferecendo a implantação gratuita para os clientes da TOTVS IP que adquirirem o licenciamento da solução, né, dos aplicativos em outubro. Tá? Essa implantação é para 5 usuários, obviamente você pode definir que agora você vai começar com 5, 10 tablets ou celular ali na produção. A gente apoia vocês na implantação de 5 usuários, né, 5 tablets ou 5 celulares, e vocês vão acabar tendo a independência para fazer a configuração e a implantação dos demais. E a gente tem, para essa campanha, são 5 implantações disponíveis. Então, a gente tem, para vocês aí no universo dos clientes da TOTVS IP, a gente tem 5 projetos para a gente fazer em conjunto com a TOTVS. O time que está aqui participando do webinar vai dar todo o apoio para a gente, para vocês, durante a implantação, para a gente viabilizar mais 5 clientes num curto espaço de tempo utilizando essas soluções. Então, se a sua empresa tem interesse em participar desse projeto e ter a implantação gratuita, entre em contato com o seu executivo, que atende você, ou pode me procurar também, e a gente já reserva esses 5 projetos para vocês e viabiliza a implantação ainda em novembro, tá? Então, como o Pedro mesmo mencionou, o ciclo de implantação é muito rápido, né? A gente teve empresas em uma semana com isso no ar, a gente viabiliza aí o ciclo do licenciamento em outubro, e em novembro vocês já têm esse pedaço da digitalização dos processos sendo implementado na empresa de vocês. E aqui só reforçando, né, para quem não conhece o licenciamento, é curioso para saber quais seriam os valores de licenciamento da aplicação, para uma referência, né, entre 1 e 10 usuários, o valor é de R$ 20,63. Então, você consegue rapidamente colocar 5 smartphones ou 5 tablets na linha de produção por um valor mensal de R$100, algo parecido com isso, né? Então, é bem viável a gente dar esse passo na digitalização, e é muito fácil a gente começar e colocar no ar ainda em novembro. Por isso, a gente está fazendo essa campanha especial para 5 clientes que tiverem interesse, tá bom? Agora, se o pessoal tiver dúvidas aí, a gente pode compartilhar algumas dúvidas ou interagir aqui no chat. Exatamente. Eu vou até aproveitar, aqui tem algumas dúvidas, eu sei que o Ademar tá respondendo aqui, mas acho que tem algumas que é válido a gente reforçar para todo mundo. Uma, inclusive, aqui, deixa eu colocar na tela, já foi respondida pela Ademar, aqui da Edneia. Vejo que o app é para apontamento por operações. Tem a possibilidade de efetuar o apontamento só no final da produção? Responde ou respondo, Pedro? Gramínea, quer responder essa? Quer interagir também, Gramínea? Deixa eu abrir aqui. O Ademar respondeu. Sim, tá? A resposta é sim. Na verdade, o exemplo ali que mostrou ele apontando por operação, mas o app atende tanto para quem quer apontar operação a operação ou quem quer apontar direto a produção no final, tá? Tanto faz. Ou seja, segue o mesmo modelo que tem no RP. Quem trabalha com Proteus segue o mesmo modelo se você usa hoje apontamento modelo 1 ou modelo simples, modelo 2,
né, ou quem trabalha com DataSul, seja o modo de produção ou modo de fábrica, reporte por ordem, ou reporte por operação, por ponto de controle, ou seja, respeita as possibilidades que hoje o RP já tem. Então, não é para quem aponta apenas por operação, não, tá? É para quem aponta também a ordem no final do processo. Inclusive, a gente tem muito cliente aqui na TOTVS IP que usa o apontamento de produção simples, né, para fazer o controle realmente de estoque, abre e encerra OP com a estrutura, requisição, então é mais um passo ali, digitalizando esse processo de forma simples, e aí depois trabalha na sequência, né, botar roteiro de operação e tudo mais, mas então dá para a gente automatizar mesmo a produção simples, né? Exatamente, exatamente. Tem uma pergunta aqui que talvez envolva alguma questão mais técnica sobre emissão de etiquetas. Hoje, após o apontamento, que é muito comum, né, gera as etiquetas de identificação do material. Então, normalmente se faz o apontamento da produção e pelo próprio RP já sai as etiquetas, né? De alguma forma de viabilizar isso, ponto de entrada, como é que funciona essa interação? Isso. Aí, os RPs, geralmente, eles têm essas possibilidades já, né, de você gerar as etiquetas. Então, isso vai depender de como foi gerado para esse cliente. Porque pensa que o app, ele é só mais uma interface que faz o mesmo processo que a interface, por exemplo, do Proteus ou do DataSul. Então, se esse processo de gerar etiqueta está dentro do fluxo normal, ou seja, ele faz apontamento na matela padrão do Proteus e depois passa pela rotina padrão e gera etiqueta, você usando o app vai seguir o mesmo caminho. Você vai fazer o apontamento, o app vai mandar essa mensagem como se eu estivesse digitando a tela padrão, é como se eu estivesse emulando, né, uma tela do próprio apontamento normal, e depois, por trás, ele tá seguindo o mesmo fluxo dos mesmos programas. Então, se ali já está preparado para gerar etiqueta, vai gerar etiqueta normalmente. A não ser que foi feita alguma customização, numa específica, e o próprio específico já manda para a impressora alguma coisa e não segue o fluxo normal, né, das APIs ou dos exec auto do Proteus, aí possivelmente vai ter que fazer um ajuste para fazer isso. Se segue o fluxo padrão, o app vai funcionar também normalmente. Era o que eu ia comentar, assim, se a gente, como o app usa exec auto, as rotinas padrão, se o cliente tem ponto de entrada, aí eu vou queimar meu técnico aqui na mata 250, por exemplo, lá no final, isso. ela vai chamar o ponto de entrada normalmente isso. E executar depois, né? Porque então, a hora que chegou no mata ali, ele já não sabe mais se é o app, se é a tela padrão, para ele já tá passando pela rotina padrão ali. Tá, legal. Mais uma pergunta aqui sobre o licenciamento, corporativo, né? Alguns clientes nossos têm o licenciamento corporativo, e aí preciso adquirir a licença do app? Não precisa, o cliente que é corporativo, né? A licença do app está embutido também no licenciamento corporativo, tá? Não precisa comprar a licença, não. Basta querer implantar. E a última pergunta aqui, do Marcos, com relação a refugos. Já tem como apontar pelo aplicativo, inclusive os tipos de refugo? Tem sim, dá para apontar os refugos pelo aplicativo também. Legal. Respondemos aqui as dúvidas aqui, mais algumas o próprio Ademar foi respondendo ali. Se a gente pode caminhar para o finalmente ali, se ninguém tiver nenhuma dúvida. Oi? Eu só queria fazer um complemento aí, né, que tudo que vocês falaram agora no final, especialmente, né, até em cima da questão dos 5 IDs ali, né, do preço. O preço do aplicativo, ele não é relevante, né, o custo do aplicativo. Mas para as indústrias que têm um chão de fábrica um pouco maior, mais complexo, talvez mexer no processo seja mais complexo se eu olhar o todo, né, todo o meu chão de fábrica, todas as minhas linhas, né. Então, a nossa recomendação é comece pequeno. Pegue uma área pequena, pegue um processo mais simples, e comece ali para valorizar os ganhos disso, perceber a usabilidade, a facilidade, a simplicidade do aplicativo, porque, naturalmente, se você ainda tem papel lá no chão de fábrica, prancheta, o teu processo pode ser alterado usando o aplicativo, pode ser melhorado, simplificado, né? Evitar as movimentações, que vai ter que ir lá levar o papelzinho, vai ter que ir lá com a prancheta, vai até o escritório, vai subir ali para apontar, pode ser que mude. E se for olhar para primeiro eu fazer todo o projeto para depois começar, talvez fique tão grande que demore muito. Então, a sugestão nossa é comece pequeno, né? Comece pequeno, teste, porque o custo é barato, a implantação é rápida, né? Então, aproveite e digitalize aquela parte que é um processo mais simples, e aí, gradativamente, você vai levando esses pontos mais complexos, se tem uma customização no meio do caminho, se precisa de um ponto de entrada, né?
e aí, naturalmente, você vai ganhando, a brincadeira nossa né, vai ganhando o cheque, né, o ROI para justificar e ir para as coisas mais difíceis, né. Só um ponto de observação que a gente percebe que isso faz a diferença, às vezes, para viabilizar, porque às vezes a gente tem resistência nos processos, né. Inclusive a resistência cultural, né? Começando pequena, ela vai sendo quebrada aos poucos ali também para a digitalização de alguns processos que sabemos que começando pequeno, essa quebra de resistência fica ali numa área e depois ela vai gradativamente e naturalmente indo para toda a empresa de uma maneira muito mais suave e tranquila e com um resultado muito bom, né? Perfeito, e é o momento ideal, né, para fazer o que você está falando, né, Jefferson? Implantação gratuita, o valor do licenciamento é muito baixo, os requisitos de infraestrutura de celular são bem básicos, inclusive eu farei a lição de casa, eu mando para os participantes aqui o link com informações um pouco mais técnicas, mas assim, é tudo para viabilizar, num curto prazo, a adoção dessa tecnologia, né? Muito bom. Exato, Marção. E até para dar aí talvez um spoiler, né? O valor agregado hoje que o app traz, né, até as funcionalidades que a gente pretende ainda implantar nele, né, ele vai crescer mais funcionalidades do que ele tem hoje, né, ele está num processo, né, de, como eu comentei, a gente está agora trazendo a funcionalidade de você poder criar os seus campos também customizáveis dentro do app. Obviamente que em um curto espaço de tempo esse valor possivelmente vai ser ajustado pelo valor agregado com que ele vai fornecer. Né? Então, realmente, além da implantação de graça, aproveite, porque esse preço será por pouco tempo. Uhum. Perfeito. Vale também deixar aí para o público conhecer os demais apps, né? Não só a minha produção, a minha manutenção, para quem usa Proteus, o meu Proteus, o meu RH. Então, a TOTOS tem uma iniciativa aí com dezenas de aplicativos, não só para a área de produção, para manufatura, mas todas as outras áreas estão recebendo atualizações com aplicativos bem relevantes quanto esse que a gente apresentou aqui. Bom, só reforçar, a gente está gravando esse webinar, depois a gente vai compartilhar com quem esteve presente, se quiser reassistir, compartilhar com um colega que não pôde estar presente. O material a gente envia também, eu vou enviar por e-mail esse material, para que vocês também possam utilizar e discutir para viabilizar esse projeto. E só para fechar, faltou uma pergunta aqui, né, Graminha, que a gente combinou de deixar, só para ter um feedback já do pessoal, quanto como o pessoal entende aí a adoção desses aplicativos, né? Então, deixa aí na tela para vocês, como é que vocês enxergam, né? Se vocês enxergam oportunidade e aderência para usar esse aplicativo na empresa de vocês. Bom, uns segundos aqui eu já compartilho com vocês. Mas é isso, pessoal, agradeço a participação de todo mundo, agradeço vocês da TOTOS ali, acho que todos exceto o Pedro aí, todo mundo em Joinville, curtindo o calor por aí. Obrigado pela presença aqui, por compartilhar o tempo com os clientes da TOTOS IP, e obrigado a todo mundo, todos os clientes que participaram aqui dessa ação, estamos todos à disposição, procure o executivo, procure algum contato aqui da TOTOS Interior Paulista para a gente viabilizar essa tecnologia para vocês, certo? Perfeito, muito obrigado aí, Marson. Obrigado, pessoal. A todo mundo aí que participou, que estava olhando e acompanhando, que fizeram perguntas. E deixo à disposição, se alguém quiser mandar e-mail direto aqui para a gente também, o meu nome ali no final estava Pedro Mantovani, é só colocar o ponto @TOTOS, que está tudo certo. Fico à disposição aí de vocês para tirar dúvida. E vamos lá, muito obrigado aí pelo tempo e por esse evento. Valeu, gente. Valeu, pessoal, obrigado a todos. Obrigado, um abraço a todos. Valeu.